Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Hoje eu vim conversar, como eu digo sempre, e eu tenho. E a primeira leitura que eu vou fazer é a leitura do Evangelho. Dai gratuitamente o que recebeis gratuitamente, do capítulo 26. Vendilhões expulsos do templo. Eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, tendo entrado no templo, começou a expulsar aqueles que aí vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas, os assentos dos que vendiam pombos. Não permitiu que ninguém transportasse nenhum utensílio pelo templo. E os instruiu também, dizendo: não está escrito: minha casa será chamada de casa de orações para as nações, para todas as nações. E todavia fizesse dela um covil de ladrões. O que os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido, procuraram um meio de perdê-lo, porque eles temiam, visto que todo o povo estava arrebatado em admiração à sua doutrina. São Marcos, capítulo 11. Jesus expulsou os vendilhões do templo, condenando assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma que seja. Deus não vende sua bênção, seu perdão, nem a entrada dos céus. O homem, pois, não tem direito de fazer pagar. Hoje eu escolhi um trecho, escolhi não, eles que me escolhem o texto que me escolhem, eu sempre digo, pequenininho, e a reflexão vai ser embasada de três coisas que me tocaram, que era esse texto dos vendilhões. E aí você pode pensar: tu vai falar das pessoas que vendem, que as pessoas que fazem comércio. Não, isso está óbvio no texto. Eu vou falar dessa ou daquela outra doutrina. Não, porque o outro parte do meu tripé é a prece e a outra é o amor. Então, a minha pergunta é: quem Jesus expulsou? E por que ele expulsou? E a resposta lógica é os vendedores do templo. E por quê? Porque eles não estavam de acordo com o que ele pregava, com o que ele pedia. E o que ele pedia ali por último? Principalmente que não vendessem o que ele lhe deu, ele dava de graça. E o templo? O templo é o quê? O templo não é mais do que uma casa ou um local que faz a união das pessoas. A união no sentido de comungar, de trazer, de juntar. Mas a gente tem outras abreviações ou outros exemplos para isso. A casa de Deus, o local de oração, a conexão com o divino. Tudo isso também dá para simplificar na palavra templo. E aí eu vou perguntar: e qual é o maior templo que a gente tem? Qual é o maior templo? Se não nós mesmos. Se não a gente. Se não a gente estar com conexão. E é por isso que eu disse para vocês que eu não iria perguntar quem é que está vendendo a oração, a prece ou a água. A minha pergunta é hoje: quais os vendedores que a gente tem que expulsar do nosso tempo? O que a gente precisa expulsar da gente mesmo? Que está ali e a gente... E aí não é uma acusação, é um questionamento, porque eu me questionei também. O que a gente não está vendo no afoito do dia a dia, na correria ou na
tristeza que às vezes toma a gente e a gente não consegue enxergar as coisas. O que a gente não está vendo e está alimentando essa venda, né? Eu vi, anteontem eu vi uma frase num filme que eu estava assistindo, e isso me chamou muita atenção. Era sobre ele era um taxista, e aí ele estava conversando com a passageira e ele disse que a esposa dele queria ir para um outro lugar, queria ir morar num lugar que tivesse muito sol, porque ela estava cansada daquele local, que era um local úmido. Ela queria muito ir para um local e ela estava incomodando ele, estava enlouquecida, dizendo que ela queria morar agora, se aposentando, e ela ia morar para lá. E a passageira respondeu: tudo que a gente tem demais a gente torna banal. Não com essas palavras, mas nesse sentido. E isso, banal no sentido de comum. E isso pra mim ficou, sabe aquela coisa que fica, eu tô assistindo filme, mas isso voltava na minha cabeça. E aí eu me questionei também, o que a gente tá tornando banal? Porque a gente torna as coisas, até o eu te amo, ou até a briga, chega a um ponto que a gente não consegue mais perceber o quanto a gente está tornando aquilo ruim para a vida da gente. E eu quero ver um exemplo simples, e eu acredito que todos aqui já tenham passado por isso. Como a gente mora no interior, é muito fácil a gente ir para fora ou para isso, ou às vezes a gente passar assim, tá aquele local cheio de bergamota no chão, ou de laranja, ou de uma determinada fruta, e a gente olha assim e diz assim: meu Deus, como esse povo tá ali tudo jogado fora, ninguém junta, ninguém fazer um doce, ninguém isso, né? A gente julga. E não tô dizendo, né? Mas, e quando isso faz parte da gente? A gente tem, de repente, na casa da gente alguma coisa ali, e a gente não percebe que tem muito, e que tá indo fora, que tá se estragando. Ou que a gente está desperdiçando, não só na questão de ser a fruta ou de ser a verdura ou o que for. O que a gente está desperdiçando sem se perceber? O que a gente não está olhando e está deixando que nos afogue com o excesso? Chico Xavier já dizia: tudo que está sobrando para a gente está faltando para outro. Das coisas boas, sim, mas também existem coisas ruins que a gente vem acumulando, e quando a gente vê, a gente tá por aqui assim. Sabe quando a gente fica ácida demais? Quando a gente fica dura demais? E aí chega um determinado tempo que a gente para e diz: como é que eu cheguei aqui? O que eu fiz para estar aqui? Como é que eu cheguei aqui? Alguma vez na vida a gente se pergunta isso. Ou seja, até por determinados vícios, né? Se cai em si, ou acúmulo de roupa, ou acúmulo disso, ou acúmulo daquilo, a gente fica nesse viés. E aí esse outro ponto que para mim também foi relevante é: o amor é uma ponte. Eu costumo falar isso sempre. Eu lembro que a primeira vez que me veio essa frase foi quando, não vou lembrar quem, alguém tinha perdido uma pessoa da família, e para mim isso ficou muito claro, assim: o amor cria pontes. E ele cria pontes de lá para cá, daqui para lá, e a gente vai fortalecendo essas pontes. E aí você me diz: tá um balaio de gato isso, né? Falou na expulsão, ele falou no amor, ele falou no exagero. E aí eu vou perguntar novamente: esse nosso templo tá cheio de quê hoje? Quem que a gente tem que expulsar? E o que a gente tem que colocar nele? E aí eu volto pro meu terceiro item do meu tripé: a prece. O templo não é para isso?
para a gente comungar em prece, a gente retomar algumas coisas. E o que é a prece? A prece nada mais é que um canal direto, né, com Deus. Só para pedir? Não. Para agradecer. E o quanto a gente vem agradecendo? Ai, eu não tenho nada para agradecer. Ai, que coisa, eu não tenho nada para agradecer. Ai, me levanto às 7 horas da manhã, volto 10 horas para casa, não tenho nada para agradecer. E aí quando cai aquele pé d'água, tu chega em sopa em casa, e aí tu só pensa assim, eu quero voltar para casa tomar um banho quente. Ou eu quero comer um prato de sopa quente hoje. Ou quando tu tá dentro de um hospital, e já, como eu queria a minha casa. Como eu queria estar em determinado lugar. Vou mais longe. Quantas vezes a gente não valoriza quem está junto da gente pelo excesso de amor, o excesso de presença. Sabe aquela pessoa que está toda hora ali na gente? Fiz isso pra ti, fiz aquele outro. Ai, me deixa que eu quero ficar 5 minutos sozinho. Mas a gente quer ficar sozinho também. É do ser humano. Mas e depois quando essa pessoa vai embora? E aí? E a falta? E a solidão? E o ai, me faz falta até dos resmungos daquela pessoa do meu lado. Me faz falta... Ai, por que eu reclamava tanto? E aí, e somos seres humanos e somos falíveis. Estamos aqui para aprender, estamos aqui para repensar as coisas. E a gente tem ainda esse benefício que a gente acredita que a gente vai, quando a gente partir do mundo carnal, a gente vai ter outra chance. Mas e será que a gente não se deu essa chance agora nessa encarnação? E a gente está perdendo de novo? Será que a gente não está... E eu não estou dizendo que é fácil, gente, eu não estou dizendo que é fácil. Eu volto a dizer, não é fácil. Não acredito que seja fácil. Não acredito, porque a gente tem conta para pagar, né? A gente tem, muitas coisas para fazer. E a gente está nesse mundo físico e a gente precisa ter uma sequência metódica para a nossa sobrevivência, para o nosso bem-estar enquanto estamos encarnados. A gente precisa de algumas coisas. Mas o quanto a gente esquece dessas outras coisas. O quanto a gente se anula com essas enxurradas de coisas também. Quanto a gente perde tempo com essas outras coisas. Eu sempre digo assim, e quem me conhece sabe, quem vai na minha casa para ver se eu preciso me preocupar com uma visita que vai na minha casa, se a minha casa está revirada ou não que a gente gosta de casa revirada, a gente tem isso, né? A gente tem. Mas se eu me preocupar se ela vai falar da minha casa, do jeito que é a minha casa, do que é os meus móveis, essa pessoa, pra mim, e posso estar errada e vocês têm todo o direito de pensar isso, não é que não seja importante, mas se ela vai dar mais importância para aquilo do que para a presença, do que para a minha conversa, do que para do interagir, do que... Aí eu fico questionando. Será? Para que será então? Por que será que eu vou na casa de uma pessoa para sair dizendo... Tem gente que entra dentro das casas e sabe que cor era, ou às vezes as pessoas... Eu trabalho numa escola, né? Às vezes assim, tu viu que tá falando com aquele... Eu não vi nem que ele tava de tênis. Mas ele tava com tênis. Não vi que tava com tênis novo. Quanto tempo a gente perde nessas mesquinhas? Quanto tempo a gente perde e quanto a gente vai colocando vendedores do nosso tempo? O orgulho,
a vaidade, a cobiça, né? Isso são todos os vendedores que estão aqui dentro. Tem vocês aí, mas aqui tem. E quantos a gente consegue enxergar? Quantos estão vestidos de outras coisas? Quantos estão mascarados com outras benevolências? E quando é no outro a gente enxerga, mas na gente é muito mais difícil, né? Na gente é terrível mesmo. E aí eu não estou falando nenhuma questão de eu ser melhor, ou eu ser pior, ou eu ser egoísta, ou eu não ser egoísta. E isso é um exemplo clássico também, que eu várias vezes, talvez já tenha falado aqui. Quando o problema é do vizinho, é muito fácil de solucionar. Aí tu olha e diz assim, tá ali, ó, a resposta está na cara dele. E ele não percebe. Mas quando o problema é teu, meus irmãos, como é difícil. Como é difícil de achar linha para sair. Sabe aquele novelo? Não consigo. Parece que quanto mais tu procura, mais tu te enrola. E aí, eu creio que é nesse momento que a prece entra. Para clarear. Para trazer energia. E eu sempre digo, muitas vezes, já disse aqui, vou repetir quantas vezes eu puder, que é um ditado não, é uma coisa que o Gerir fala dele, a Maria do Céu, né? Pai Nosso do Céu. E é uma coisa que eu escutei isso a primeira vez e eu trago para minha vida desde sempre. Porque às vezes a gente precisa fazer o ato mecânico, sabe? É o certo? Não é o certo. Sabe? Mas às vezes é o necessário. Às vezes é o necessário. Né? Às vezes o certo da oração, se é que posso dizer certo ou errado, mas ela não precisa ser automatizada. Ela não precisa ser rebuscada. Ela precisa ter coerência. Ela precisa ter ligação. A oração precisa ter conexão. Mas às vezes a gente precisa. Eu já fiz isso várias vezes. E contei já e falo para quem for. Às vezes a gente precisa daquele... Uma hora a gente consegue. Sabe, carro que tá dando partida ali, que tá com a bateria? É isso. De vez em quando a gente precisa forçar um pouquinho ali para poder conectar. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Não é fácil porque enquanto a gente faz a prece, a gente não desliga de tudo. A gente não desliga. Ou a gente está fazendo uma prece porque a gente está muito desesperado, né? Porque geralmente quando a gente se ataca assim, a gente está desesperado de alguma coisa. Ou a gente quer muito, né? Não interessa. Quem é que já não, no colégio, ali está no final do ano, prestes a reprovar e se atracou a rezar? Eu lembro o pai, eu lembro de uma, não lembro se era 7, não lembro que ano estava, mas eu estava ali, reprovar. E aí o pai disse assim, eu estava devendo uma vela para cada santo e um punhado para Nossa Senhora. Por causa que a gente se atraca, né? Tu faz oração, tu faz isso, tu faz aquilo, mas é no desespero que a gente percebe essas coisas, né? É no desespero que a gente procura Deus. E eu penso que esse Deus de farmácia, ele nos atende, mas tem um outro, muito mais generoso, muito mais amável, muito mais querido, que está todos os dias conosco. E a gente não consegue enxergar, porque muitas vezes a gente só quer o de farmácia. Não tô precisando nada hoje, né? Aí a gente esquece. Não tô isso, a gente vai esquecendo. E aí a gente vai alimentando quem?
os nossos vendedores, ali o nosso tempo, seja o que for, né? Seja o que for, na medida que for, a gente começa a alimentar isso e a gente não se percebe. Lembra das bergamotas? A gente não percebe que tem 100 bergamotas caídas no chão, a não ser se tu for começar a limpar. Tu não percebe. Tu não percebe que as coisas que tu tem, não sei quantos casacos lá, que tu usa um só, porque eu gosto tanto desse. E aí aquele tá furadinho, tá, mas isso é bom. Mas aí tu não percebe. Não que não seja bom, não seja útil, não seja isso, não seja aquilo. Mas às vezes a gente começa a acumular. Acumula roupa, acumula decepções, acumula determinadas, as mais variadas. Mas a gente acumula sentimentos. E às vezes a gente não consegue lidar com eles da maneira mais óbvia. Por quê? Porque a gente não está enxergando aquele acúmulo. A gente está enxergando só aquela dor. A gente não consegue perceber a falta do outro até que a pessoa não esteja mais do lado da gente. A gente não consegue perceber quanto até o exagero também, porque tem os dois lados, né, gente? Até o exagero nos faz mal até a gente ter um problema lá de fígado, do pulmão, do que for. Né? Porque até então hoje tem uma coisa que eu... hoje eu tô cansada, hoje eu mereço comer um chocolate, hoje eu mereço tomar uma cerveja. E não tô falando que isso é ruim, só que a gente precisa entender o quanto, se a gente for, eu digo, se eu for analisar, eu preciso todo dia, porque a gente trabalha todo dia, né? A gente faz todo dia tem um perrengue. Mas isso também é alimentar aquela via de mão única de não se olhar, de se anestesiar, de não limpar o seu tempo. Porque a gente usa isso para dar aquela escapadinha, sabe? Não, é só hoje. Mas é só hoje tanta coisa. E é só hoje mesmo, né? E eu digo assim, eu costumo dizer também assim, e é só hoje mesmo. A de ontem já foi e a de amanhã não sei. Mas a real mesmo que é só hoje. Não tem. É só hoje que tu mais se olha. Só agora. É só agora. É só hoje. É só hoje que a gente tem um abraço, é só hoje que a gente tem... A saudade vai ser eterna. Mas o abraço, o querer bem, o dizer que ama, sem ter medo de dizer, é só hoje. É só hoje. E a gente, às vezes, também perde essa oportunidade. E a gente precisa rever isso. Para não sufocar o outro também, porque às vezes a gente sufoca o outro, né? Eu posso estar desse lado aqui, enchendo a paciência. Como eu gosto de ti, como eu gosto de ti. Enchendo a paciência, né? Porque também não dá tempo para o outro respirar. A gente tem que perceber isso, de estar nos dois lados. Ser a mão dupla. Ser o ir e o vir. Entender que a nossa prece, porque aí tem essa outra questão, quando a gente está desesperado, a gente faz prece pedindo, né? Bom, todos fazem prece agradecendo, mas geralmente é pedindo. A prece, aí a gente se ajoelha, não estou dizendo que não é se ajoelhar, faça como queira, mas é nesses momentos que a gente faz algumas coisas mais devotas, né? Mas uma vela para cada santo e punhal, Nossa Senhora, a gente promete o que a gente não vai cumprir no desespero. Ao invés de todo dia tentar fazer uma coisa diferente. Todo dia perceber a sua oração. Porque da oração tem uma outra coisa assim. Deus não escutou minha oração. Não ganhei na Mega Sena. Não tá certo essa coisa. Fiz, me ajoelhei, aconteci, prometi que ia comprar não sei o que, ia doar, não sei o que. Não me escuta. Porque tem isso, né?
a gente também é egoísta. Olha lá o vendedorzinho lá da cobiça. A gente é. E às vezes a gente quer respostas imediatas. E a gente sabe que nem tudo é para agora. A gente deveria ter, mas a gente está aqui, não sei se você sabe, mas a gente está aqui provas e expiações. Às vezes é isso. Fácil. Bonzinho. Não me atrevo a nem comentar essa parte se é bom ou se é ruim. Fácil, eu digo sempre que não é. Porque não é. Porque é só a gente parar agora e só perguntar quantas preces eu já fiz pedindo as coisas. E quantas preces eu fiz agradecendo. Quantas vezes como eu gosto de ouvir eu te amo, quantas vezes eu disse. Como eu gosto de ser agradado, quantas vezes eu agradei. Lembra que eu disse pra vocês lá que pra mim o amor é uma ponte, mas a ponte vai e volta. Tanto desse mundo pra lá, como das pessoas, né? Entre outras coisas. Ponte não só vai, gente. Vai e vem. Vai e vem. E às vezes eu sei que não é fácil. E às vezes a gente tem pessoas nas nossas vidas que são mais difíceis de entender isso. E se a gente tá aqui, a gente também precisa ajudar elas. Né? A gente tem filho, tem um sobrinho, tem isso que parece que criatura tu tá falando, é que tu não tá... Mas é também nossa obrigação. Também, de repente, a gente diz lá, ensinou, como eu brinco assim, assinou lá a cartinha com Deus lá, eu vou lá e vou fazer isso. E chegou aqui embaixo. Não era assim. Parecia que esse facinho, eu tinha prometido tanta coisa, e agora não é. Então, irmãos, hoje eu vim dizer que a gente precisa, antes de expulsar os vendilhões do tempo alheio, expulsar os que estão aqui dentro, que só vocês conhecem. E às vezes nem a gente conhece. Porque a gente quer fingir que eles não existem. Porque esses são os mais difíceis. Hoje eu quero dizer que o amor tem que ser essa ponte. Mas tem que ir e vir. Assim como a prece. Ela precisa estar conectada. E para estar conectada a gente precisa ter sinceridade. A gente precisa ter afeto. A gente precisa, às vezes, nos priorizar também. Porque isso é outra coisa que a gente muitas vezes faz. A gente prioriza o outro. E por quê? A gente não enxergar os nossos defeitos. Isso a psicologia já fala. Por que aquele defeito daquela pessoa enche tanto a paciência da gente? É tão ruim, ai que ele me irrita. Não é assim, às vezes, geralmente a gente ouve isso nas famílias, né? Ah, puxou teu pai, tu me irrita tanto. Tu puxou a tua avó, tu puxou a tua mãe. Me irrita profundamente. Né? E é da gente, é do ser humano falar isso também. Mas e por que será que aquela criatura irrita? Aí depois mas tu e tua mãe, tua avó, mas tu é igualzinho a ela. Mas por que ela se irrita com os teus defeitos? E não percebe aqueles defeitos dela mesmo? Na pessoa em si. Porque ele não quer enxergar os defeitos da gente. E eu não digo isso com... É muito triste, mas é isso. E a gente está aqui para também se perceber nisso. Então, eu procuro, não sempre seria uma utopia, mas quando algo me dói muito ou me irrita muito, eu digo assim, que eu tenho do fulano, porque não é o fulano que te irrita. Sabe aquele ditado assim, tu me irrita? Eu me irrito com você. A criatura tá lá mascando chiclete, que seja, pegar não posso com aquele coisa irritante assim. Não, sou eu que me irrito.
por motivos meus. Mas sou eu que me irrito. Mas é muito mais fácil só dizer que é o outro do que eu tentar entender se eu tenho hipersensibilidade, se eu tenho qualquer outra coisa que seja, ou se eu sou tão igual quanto a ele. Então, eu quero convidar vocês pra gente essa semana fazer isso. Entender o outro? Não. Buscar se entender, se compreender, prestar atenção, 5 minutinhos. Não no gesto que o outro me irritou, mas do que eu me irrito também. O que é realmente que eu me irrito? Que ponte que eu não estou querendo atravessar? Ou que ponte que só está se atravessando na minha frente? Porque a nossa vida é isso. E a gente só tem hoje. Eu acredito na vida eterna, eu acredito. Mas realmente, se a gente for... A gente tem o hoje, o agora para resolver os problemas. E agora? Porque muitas coisas, a maioria das coisas acontece perdi a cabeça, fiz uma burrada pro resto da vida. Então a gente precisa fazer consertar algumas coisas agora pro resto das vidas, pro resto das nossas encarnações. Muito obrigada, irmãos. Vou fazer oração. Então vamos nos unir em oração. Vamos nos concentrar, pedir a Divino Deus luzes e bênção, que os nossos irmãos encarnados e desencarnados também recebam todas as bênçãos, a luminosidade e o amor. Que nós possamos nesse momento agradecer o convívio com os nossos, agradecer as nossas expiações, e que possamos compreender todos os gestos que são feitos para nós. Deus, toca em nosso coração, ilumina a nossa vida, traga luz e clareza para o nosso entendimento, leve a todos que necessitarem a harmonia, a paz, a esperança. Sejam eles nos orfanatos, nos asilos, nos hospitais, nas ruas ou em nossos lares. Esteja conosco, nos irradiando todo o amor e a luz necessária para o nosso tempo. Assim seja.